Boa noite, amigos. Iniciamos aqui mais uma noite de estudos no Grupo Espírito Saber Amar, com o tema voltado ao conhecimento do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 4, no capítulo 1º. Aqui estamos Carlos e Jussara Malab e, na gravação, Marco Gandhi. Para iniciarmos, nós vamos pedir a Jussara para fazer a prece de início dos estudos. Boa noite, amigos. Que os amigos possam, junto conosco, elevar os nossos pensamentos, rogando a Jesus, ao Mestre amado, que possa, nesse momento, nos auxiliar, pacificando as nossas mentes, orientando os nossos pensamentos, que os nossos corações sejam unidos em um só sentimento, que os nossos lares possam estar interligados, buscando, Senhor, a misericórdia divina, fortalecendo os nossos ânimos e dando a oportunidade de reflexão nesses momentos. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Assim seja. Como nós falamos, nós vamos iniciar aqui a segunda parte, o primeiro item do capítulo 1º, da parte 4 do Livro dos Espíritos, que tem como tema a felicidade e a infelicidade relativa. Na semana passada, abordamos muito a questão da felicidade. Então, várias questões foram trataram desse assunto, especialmente até a questão 924 do Livro dos Espíritos. Nessa semana, nós vamos iniciar aqui a parte mais relativa à infelicidade, mas acho que tem muita coisa para a gente aprender aqui, mesmo com o tópico sendo relacionado com a infelicidade. Fizemos a seguinte questão, que, na verdade, reflete uma das questões que Kardec vai apresentar para os espíritos daqui a pouco. Nós vamos ver essa questão. Ela está aqui na questão 926. A civilização é fonte de aflições? Porque é uma questão que muita gente faz hoje, com a evolução das civilizações, com o crescimento da tecnologia. Será que isso está trazendo aflição para o homem? Os espíritos também vão fazer essa questão. O Kardec, aliás, vai fazer essa pergunta, os espíritos, desculpe, vão respondê-la daqui a pouquinho. Assim, nós separamos, como sempre, uma primeira mensagem de Emmanuel, tocando ao tema do dia. Nós buscamos sempre uma mensagem na vasta obra de Emmanuel através de Chico Xavier, que traga alguma coisa para a gente que mostre o roteiro do nosso estudo de hoje, das questões que nós vamos estudar hoje. E vamos pedir aqui a Jussara que leia, que é esse conteúdo que está no livro Dinheiro, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 14, que fala sobre a pobreza feliz. Bem-aventurada será sempre a pobreza, que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade. Porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre esclarecido do mundo é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Vemos aí uma colocação de Emmanuel que muita gente poderia dizer assim, mas aqui o Emmanuel está colocando sobre o dilema do pobre e do rico, né? Está colocando essa questão que é muito levantada nas discussões sobre a riqueza material, sobre a pobreza, mas ele traz aqui um ângulo diferente. Ele mostra que as experiências nossas são transitórias, as experiências na vida são transitórias.
e ele deixa claro aqui que o que vale é a luz da imortalidade. Essa é que é a conquista que cada espírito deve buscar e deve almejar, porque a experiência aqui na Terra não passa mais do que um recurso para o nosso aprendizado. É assim que ele diz, né? E aí podemos fazer essa pergunta: quem é o mais indigente na vida espiritual? Ele diz que o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta. Mas não é só o rico ocioso, o pobre ocioso também é. Tá? O que ele quis dizer aqui, ele fez um contraste para chamar a atenção no assunto, tá? Que mesmo com todos os benefícios da riqueza, se nós não a utilizamos, nós somos indigentes no mundo espiritual. Ele quis mostrar esse aspecto. E ele não quis dizer, de forma nenhuma, que porque uma pessoa possui os recursos materiais, que ela está impedida de entrar no mundo espiritual com condição espiritual melhor. Mas ele vai ter uma prova onde ele será testado na questão da riqueza. Como também quem tem poucos recursos materiais também será testado. Nós vamos comentar até na questão seguinte, no slide seguinte, sobre esse assunto. Veja que esta dicotomia ela é resolvida não pelos bens materiais, não pela posição de recursos materiais que cada um possui, mas na posição espiritual que cada um cultiva, na posição espiritual que cada um desenvolve. É por aí que estará colocada a nossa oportunidade no mundo espiritual, a oportunidade de estarmos em melhor condição no mundo espiritual. E por que é interessante estar em melhor condição no mundo espiritual? Porque lá é a nossa vida verdadeira. E é lá que nós poderemos nos adiantar na nossa cultura, na nossa cultura espiritual, na nossa evolução, na nossa felicidade, porque lá realmente é o mundo que permanece para nós como espírito. Podemos também verificar que no final do texto, Emmanuel coloca também que será aproveitado, então, aquele espírito enobrecido nas esferas superiores, sendo rico ou pobre aqui na Terra, passando pelas experiências como um vencedor aqui pela Terra, nas esferas superiores, ele será aproveitado na extensão da obra de Deus. E o que é a extensão da obra de Deus? O que é a extensão da obra de Deus? É a realização dos teus desígnios, dos desígnios de Deus. São as missões que cada entidade assume para o progresso seu e do próximo. É assim que, estando nas esferas superiores, nós vamos também trabalhar por todos aqueles que estão ligados a nós. Aqueles que nós conhecemos pelos vínculos da família física que nós temos agora, e outros que são aqueles que momentaneamente nós desconhecemos, porque são relações que nós temos de outras vidas. É assim, por exemplo, temos o caso lá no nosso lar, relatado por André Luiz, de Veneranda, que é um espírito que tem, segundo André Luiz coloca no livro, já na época, na década de 40, quando o livro foi escrito, né? Ela tinha 1 milhão de horas, bônus horas, em nosso lar de tarefa, né? De conquista. Mesmo assim, ela estava se obrigando a ficar aqui na Terra para cuidar de almas ligadas ao seu coração que ainda estavam vinculadas aos problemas da Terra. Ela estava assim, e ainda está, fazendo o quê? Aproveitando toda essa capacidade dela para estender essa capacidade no auxílio ao próximo.
para estender na extensão das obras de Deus, como diz Emmanuel. Assim, vemos que o conteúdo que ele coloca é muito rico, porque ele mostra toda essa destinação nossa para o crescimento espiritual, independente dos recursos materiais que nós temos. Cada posição que ocupamos frente aos recursos materiais nos vai chamar para uma missão diferente, para uma prova diferente. Em alguns casos, para expiações por onde nós temos que passar para obtermos o nosso galhardão espiritual. É assim que vemos essa passagem colocada por Emmanuel, de maneira a conciliar tanto o espírito da pobreza como o da riqueza material. Vamos seguindo aqui, então, para a primeira questão que trata o Livro dos Espíritos sobre esse tópico da felicidade e da infelicidade. Agora, nós estamos na questão 925, que diz o seguinte: por que favorece Deus, com os dons da riqueza, a certos homens que não parecem tê-los merecido? E isto significa, responde os Espíritos, um favor aos olhos do que apenas vem o presente. Mas, fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. E aí Kardec coloca aqui como referência as questões 814 e seguintes, podemos dizer assim, 814 a 816, que estão no tópico da lei de igualdade, que trata de provas da riqueza e da miséria. Nós vemos assim que essa pergunta de Kardec, ela volta à nossa mente para uma questão que é muito comum ser feita, né? Porque quando vemos as atitudes de algumas pessoas, como vemos os reflexos dessas atitudes na nossa sociedade, e essas pessoas, muitas vezes, com a riqueza material em suas mãos e com o poder que essa riqueza favorece, nós ficamos pensando, mas como que Deus foi dar para essa pessoa esses recursos? Como que esses recursos chegaram aí? Será que tem razão isso? Por isso que o Kardec pergunta, não é? Por que Deus favorece a certos homens? E os Espíritos deixam claro que esses dons, né, que parecem favor aos olhos de alguns, né, no presente, significam uma responsabilidade, porque muitas experiências que o espírito tem que fazer na Terra, muitas experiências por qual ele tem que passar, diferem com relação aos bens materiais, como citamos há pouco. São experiências e testes, e algumas vezes até expiações, como falamos. Então, nós temos o lado da pobreza material e o lado da riqueza material. Muitas vezes nós falhamos na pobreza material com relação às queixas. Queixamos a Deus, não aceitamos, não temos aceitação para aquela prova que nós estamos submetidos. Muitas vezes até nos acomodamos nessa situação. Enquanto que na situação da riqueza, é muito favorável, ela é muito favorável aos excessos de toda a ordem. E a chave disso, a Jussara, é o quê? A reencarnação. É dentro do Instituto da Reencarnação que a gente consegue entender a relação entre uma e outra. Por que nós, muitas vezes, estamos imersos nas dificuldades materiais ou quando estamos na abundância material. Né? No Instituto da Reencarnação, nós vemos os compromissos que nós assumimos. E aí, quando ele diz ali que a riqueza é uma prova mais perigosa que a miséria, nós perguntamos assim, por que a riqueza, então,
é uma prova mais perigosa que a miséria. Por quê? Porque quem tem mais recursos, quem tem mais poder, tem o quê? Mais obrigações a cumprir, tem mais responsabilidades com relação àquilo que recebeu. Lembramos muito da parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo 25, os versículos 14 a 30, porque lá fica clara essa questão. Tá? Aquele que recebeu 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos. Enquanto que aquele que recebeu 5 talentos produziu mais 5 talentos, aquele que recebeu 2 produziu mais 2, aquele que recebeu 1 escondeu o seu talento. Então, vale a pena, depois, com o tempo, enxergar e estudar, não é o método de hoje, essa parábola dos talentos que ele esclarece muito esse ponto para a gente. A gente pode concluir, então, Carlos, que não é a condição socioeconômica que define a oportunidade de crescimento interno, né? Crescimento como pessoa, mas é o como eu passo por aquela situação de escassez de materiais e a abundância de material, né? Como eu passo por aquela oportunidade. E por que a riqueza, que pergunta aí embaixo, né, é perigosa? Porque o mau uso dos instrumentos materiais é que nos leva mais ainda ao vício, às paixões, é aqueles que estimulam o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Por isso que ele cita que pode ser a mais perigosa. Mas hoje em dia a gente vê que a dificuldade socioeconômica também é muito perigosa. É muito perigosa também. E são vias de oportunidades que podem levar a certos vícios, né? De roubos, de vícios de drogas e por aí vai. Então, a gente fica concluindo que não é a condição socioeconômica que vai definir se eu sou feliz ou não, se eu sou infeliz ou não, mas o que eu faço com essa posição que, ora, a organização divina nos coloca, né? E que eu tenho que dar conta. Né? É o que mais a gente precisa passar. Quanto mais a gente procura entender e aceitar esses princípios da doutrina espírita, mais nos faz fortificar o nosso propósito. Pois é, sabe? Essa é a nossa luta, né? Vamos passar aqui para a questão seguinte, que é a 926. Ele pergunta assim: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? O Espírito responde: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Ele continua: invejai os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. Reverso, então, virá. Deveis de preferência lastimá-los? Deveis de preferência lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, que a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Essa é a resposta de 926, que tem vários meandros aí, né?
e a gente pode... Ela responde, inclusive, a questão que nós fizemos hoje no início, né? A civilização é a fonte de aflição? É fonte de aflição? É a pergunta aí. Então, ele coloca lá, essa é a pergunta, a essência da pergunta, né? Constitui a civilização fonte de novas aflições? Porque as aflições antigas já estavam aí, né? Será que serão novas aflições? Aí entra a questão da não ser necessário e supérfluo, né, Carlos? Que a gente já estudou isso. No Livro dos Espíritos, tem questões sobre isso. A civilização, cada vez mais se desenvolvendo na área da tecnologia, da inteligência, traz inúmeras oportunidades, né? Porém, elas também criam, como eles falam aí, necessidades factícias, necessidades irreais, né? E que a gente sim acha que precisa, né? Porque aí entra questões pessoais, entra as questões psicológicas, né? Eu vou ter um determinado objeto para preencher um vazio que tem dentro de mim. Então, ao invés de eu encarar a tecnologia, as partes intelectuais crescentes, eu estou utilizando aquele material para substituir um vácuo que tem dentro de mim. Aí é que há o nosso engano. Pois é, e nós vemos isso agora a todo instante, né? Quando a gente tem a necessidade agora, antigamente nós tínhamos algumas necessidades, né? Que também desse tipo, né? Sempre na humanidade houveram esse tipo de necessidades criadas por nós mesmos, né? Pela nossa sociedade. Hoje nós temos, é claro isso, né? A necessidade de um celular que acesse uma melhor a internet, que tenha, que não seja só aquele que acesse bem, seja aquele que é fashion, que é a moda, né? Isso, é claro, gerado por uma onda de consumismo e a nossa sociedade continua cada vez mais imersa nela. Então, às vezes, o que torna-se uma necessidade é um aparelho celular de última linha, ou uma viagem espetacular, né, para comentar com os amigos que teve uma viagem espetacular, ou mesmo um automóvel, um veículo de último tipo ou da moda. São todas coisas que são necessidades que são criadas por nós mesmos na sociedade e que nós podemos viver muito bem sem elas. Tá? Não quer dizer que não precisamos ter um carro, não precisamos ter um celular, eu não posso fazer viagem, mas o superlativo disso é que faz a diferença. Então, essa é a questão que nós temos que focar, verificar, e que ali os espíritos respondem para a gente. E se nós não focarmos nessas necessidades, nós vamos poupar de nós muitos dissabores, né? Muitas dificuldades. Nós vamos poupar isso para nós mesmos, né? E nisso eles colocaram um tópico importante, é da inveja. Então, eles colocaram que a inveja é que nós possamos olhar para os outros sem inveja, sem achar que eles estão acima de nós, e sim buscar alcançar pelo nosso trabalho as conquistas que muitas vezes os outros chegaram nela. Então, esse é um ponto que destaca nessa questão, nessa resposta. É que a sociedade em si não é fonte de novas aflições. As aflições já estão aí, criadas por nós há muito tempo. Só mudaram o foco dessas aflições que são muito de ordem interna e moral. Uma delas é criada pela inveja. Por isso que eles citam, os espíritos citam na resposta a inveja. E eles dizem que o que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Aliás, é uma frase bem conhecida essa, né? Que as pessoas antigas, por exemplo, nossos avós comentavam isso sobre as necessidades, que a relação,
que menos necessidade tem, mas não quer dizer que não tenham necessidade. Não quer dizer que não vão usar a tecnologia, né, e vão usar os recursos que, que podem estar ao nosso dispor. Eu me lembro de um parente que já desencarnou há algum tempo e que ele vivia sempre na estrada de chão, estrada de terra, né? E quando chegou o asfalto, ele ficou muito admirado com o asfalto, mas ele também falou assim: gente, agora que eu estou partindo do mundo é que chega o asfalto, né? Quer dizer, ele sentiu que era um progresso muito grande, mas que por ele já estar partindo da Terra, que naquele momento ele não ia poder usufruir daqueles recursos, né? E vai usufruir, é claro, em outra vida. Mas não deixar de ter as estradas e a necessidade do homem passar pelas estradas. Mas o asfalto trouxe mais rapidez e mais conforto para as viagens. É por isso que os espíritos, então, fazem esses comentários e deixam muito claro que para que nós tomemos cuidado com a inveja, né? Porque ele diz, olha, se você está invejando o outro, você não sabe muitas vezes o que o outro tem destinado a ele. E é uma frase muito conhecida também, né? Você diz que a grama do jardim do vizinho é sempre mais verde que a sua. Você sempre está vendo o outro com olhos melhores daquele que está ao seu dispor. Então, vamos aproveitar aquilo que está ao nosso dispor, vamos trabalhar contra esse sentimento dentro de nós, não incentivando dentro de nós a felicidade através da conquista daquilo que os outros já conquistaram, mas assim, aquilo que nós vamos conquistar, tá? Para que as nossas conquistas estejam baseadas no nosso trabalho, no nosso progresso, na nossa coragem em enfrentar os problemas, em suportar as dificuldades, em enfrentar todas os contratempos que venham ao nosso caminho. E Jesus, como diz os Espíritos, já tinham deixado para a gente esse ensinamento, né? E falou: bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Não porque nós devemos provocar em nós o sofrimento para podermos, então, ser bem-aventurados, mas porque, sofrendo, nós temos a oportunidade de entender a dor do próximo. E se nós entendermos a dor do próximo, nós conseguimos valorizar os momentos de felicidade que nós temos e dar ao próximo aquilo que nós consideramos o melhor de nós. E com isso também nos sentimos felizes com essa disposição íntima, que é normalmente a lei da reciprocidade, né? Aquilo que nós demos, naturalmente também nós vamos receber. Então, esse é o enfoque que a gente vê nessa questão colocada pelos espíritos. Um foco muito bonito, né? Vamos seguindo aqui e vendo a questão 927, que diz assim: não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Vale a pena entender a questão, né? Ele falou assim, ó, o Kardec pergunta: não há dúvida que a felicidade, a felicidade não depende do supérfluo, mas que dizer daqueles então que são infelizes porque está faltando para eles o necessário? Vamos ver o que os espíritos respondem então. Ele fala assim: verdadeiramente feliz, o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem de se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem,
a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado caos. Então, essa questão mostra que o homem é infeliz, realmente, pela falta do necessário à sua vida e à saúde. E, realmente, não existe felicidade maior do que essa. Você não ter o como manter a sua vida, não ter a saúde do corpo, que, aliás, é um ponto que muita gente não valoriza, só valoriza quando perde. Né? Nós, quando somos jovens e temos uma nossa máquina física, muita saúde, nós não damos valor para isso. Às vezes desperdiçamos com excessos, mas depois, quando nós a perdemos por qualquer motivo, nós olhamos, por exemplo, da janela do hospital, lá fora, e vemos as pessoas andando na rua e vendo que, poxa, como eu era feliz que eu podia andar na rua sem problemas e estou aqui preso no hospital, numa cama de hospital. Então, quando a gente perde a saúde, que nós valorizamos ela, como uma questão essencial para nossas vidas. Então, essa infelicidade, como diz o Espírito, também pode ser causada por nós próprios, por uma ação nossa, por uma disposição nossa, por uma imprevidência nossa, que, por exemplo, acabou com a nossa saúde, né? Acabou com o nosso, dissipamos os nossos recursos por uma imprevidência nossa. Nesse caso, como dizem os Espíritos, nós vamos ter o socorro do mundo espiritual, devemos contar com do socorro do próximo, mas essa foi uma infelicidade que nós mesmos causamos. Agora, quando ela é ocasionada por outrem, essa infelicidade vai realmente gerar a esse outro que foi o causador dessa infelicidade uma nuvem de problemas. Por isso que Jesus disse que era necessário que viesse o escândalo, mas ai daquele que fosse o gerador do escândalo. Tá? É necessário por quê? Por causa da lei de evolução. Mas ai daquele que gere o escândalo, porque ele vai ter que acertar as contas consigo mesmo, com a sua consciência no futuro. Quando nós estávamos separando esse texto, né, analisando esse texto, nos veio à mão assim uma mensagem de improviso, sabe? Caiu na nossa mão a mensagem no livro, e eu disse, olha, essa mensagem tem muito a ver com isso. Eu vou ler rapidamente para vocês uma mensagem de Emmanuel, de Chico Xavier, que está no livro de Respostas. E olha como está ligado. Ele fala assim, eles não sabem. Eu fiquei impressionado como que ele está ligado a essa mensagem. Fala assim, eles não sabem. Fala assim, não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Veja que interessante. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a sua própria cabeça. Olha que expressão. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Então, está no Emmanuel, no livro de respostas, biografia de Chico Xavier. Vamos, então, passar para a próxima questão, a 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos esta vocação? E os Espíritos respondem, assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhe traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Então, a gente viu aí, né,
ele está colocando aí a questão da vocação, né, das aptidões naturais que Deus indica, né, como se fosse um presente, né, para os reencarnantes, e muitas das vezes a gente não tem a oportunidade, seja ela de alguma forma, né, ou pelos pais, ou pela situação socioeconômica, a gente não dá conta de seguir esta vocação. A gente leva, assim, traz essa questão, né? O que seria essa vocação, essas aptidões naturais, essa predisposição, né? Que cada um traz dentro de si. Então, a gente viu aqui num texto que ele fala assim, que são resultados, os talentos naturais nossos, são resultado dos conhecimentos e das vivências adquiridas em outros tempos. Ou seja, são experiências armazenadas que quando reencarnamos, trazemos ela latente dentro de nós. E muitas vezes, nós, quando nos reencarnamos, estamos em posição que, determinada pela providência divina, nós encontramos numa situação em que a nossa vocação, esse armazenamento que temos de experiência, elas são propícias naquele momento. E depende da família que você vem, do momento mundial que você vem, socioeconômico, depende de como você está vindo, qual o seu planejamento. Então, você pode desenvolver mais ainda essa vocação, essas aptidões naturais. E é claro que vai ser um preenchimento enorme dentro da sua alma, uma experiência agradável, confortável, né? E também divulgar, né, os seus talentos para com o próximo. Mas a maioria das vezes, como nós estamos no mundo provas e expiações, muitas das vezes a gente vem numa situação ao contrário da nossa vocação, né? Ao contrário das nossas experiências, mesmo porque para adquirirmos outro tipo de talento, outro tipo de experiências. E muitas das vezes nos achamos em situações não confortáveis. Um grande músico vem numa situação difícil, socioeconômica, onde não pode estudar. E eu vou ser infeliz por causa disso? Essa é a questão aí, né? Então, o mais importante que os Espíritos nos deixam a mensagem, né, é o que a gente pode fazer da melhor maneira de passarmos pela situação que a gente veio. Não é que eu tenho um talento maravilhoso para o piano, mas não tenho nessa reencarnação uma situação que me possibilita a desenvolver. Eu preciso adquirir outros tipos de talento, outros tipos de experiência, e nem por isso vou ser infeliz, né? Posso até um dia, quem sabe, a oportunidade de manifestar que a vida nos traga, né, esses dons que nunca vão morrer. Mas o mais importante é entender a situação que a gente está vivenciando. Aceitar seria a primeira forma, primeira tarefa da conquista da plenitude, da felicidade da nossa alma. A aceitação não passiva, mas uma aceitação ativa, aquela que busca compreender a situação que a gente está envolvido, e não aquela que revolta, e não aquela que fica depressiva, né? Se eu não posso ser uma médica, mas eu posso ser uma mãe, uma pediatra que cuida dos filhos, né? Eu não posso ser uma engenheira, mas que eu possa ser uma costureira dentro do seu lar, eu posso ser fazer algumas atividades, né? Então, é tudo uma oportunidade de aprendizado, né? E ali ele destaca, né, muito boa a sua colocação, Sari, ali, e destaca também a questão dos pais, né? Destacou ali a questão dos pais, a responsabilidade dos pais. E, na verdade, os pais estão para educar, mostrar o caminho, criar hábitos positivos, né? Essa é a missão dos pais.
E se todos nós estamos inseridos numa família, é porque naquela família nós temos responsabilidade, compromisso, nós temos espíritos ligados conosco por alguma razão naquela família, precisando como, quando somos pais, do desenvolvimento dos nossos filhos, ou quando somos filhos, respeitar e entender os nossos pais. É assim que essa questão das aptidões, que ele coloca aqui, se mostra presente em todos os ramos da nossa vida, até no ponto mediúnico, por exemplo, na doutrina espírita, nós temos a questão mediúnica, onde todos nós somos médios, mas alguns com dons maiores em um tipo de mediunidade, outros em outro tipo de mediunidade, e esses dons, eles não vêm, como diz o Emmanuel, ele coloca uma frase interessante, eles não são uma conquista relâmpago, ele coloca essa expressão, e esses dons, né, eles não são uma conquista relâmpago. Mesmo aqueles que têm aptidões, aqueles que têm os recursos, né, eles têm que o quê? Desenvolver essas aptidões, tem que educar o uso dessas aptidões. Então, não vem como relâmpago, não vem de maneira feita, como nós agora estamos muito ansiosos para ter as realizações, né, de imediato na nossa vida, não. É preciso estudar, é preciso trabalhar, é preciso servir, é preciso entender. Com isso é que nós vamos aperfeiçoando essas aptidões. Tá? Mesmo se elas, como ele coloca ali, se a gente tem um desvio dessa aptidão, ele vai ter suas consequências. Tá? Ele vai trazer alguma perturbação para nós. O Emmanuel também traz uma outra expressão interessante, que a gente reservou das mensagens dele, que ele falou assim que a enxada mais rica, mais bem feita, ela é candidata à ferrugem quando não atende à habilitação do trabalho. É a mesma coisa, todos nós que somos, todos os dons, todas as qualidades que nós temos que são a enxada mais rica, ela é condenada à ferrugem. Né? Por isso que até Kardec vai estender a questão, no slide seguinte nós vamos colocar aqui, Kardec vai estender a questão para os espíritos para a gente poder entender melhor. Vemos o que ele diz. Ele pergunta assim: acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Olha a pergunta que Kardec faz. Mas os espíritos não deixaram por passar, não. Isso aí está falando o egoísmo e o orgulho da sociedade. Mas os espíritos também não deixaram a pergunta dele por menos, não. Falou assim, ele estava exagerando com essa pergunta também, né? Ele falou assim, cumpre não cair no absurdo. Olha a resposta do espírito. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Quer dizer, ele colocou lá um homem altamente educado, colocado, a tendência é que ele também, não é que ele desmereça a fabricação do tamanco, mas que ele possa, com todos aqueles recursos que caiu na mão dele, usar essa aptidão de uma forma mais ampla. Por isso que ele fala, cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida das suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de ser mau advogado, talvez desse um bom mecânico, e etc. Vejam a sutileza da questão dos espíritos. Eles não estão desmerecendo um por ser rico, por ser pobre, por estar numa posição social maior ou menor, mas eles estão colocando foco na utilização dos dons. Por isso que hoje em dia a gente não confina só na nossa profissão. A gente sempre tem que ter um viés que hoje é tão chamado de hobby. Né? Você pode ser um grande advogado, mas você também pode ser um grande marceneiro. Né? Então, você pode ser uma excelente professora, mas também você pode ser uma excelente crocheteira,
de preencher. Então, isso aí a gente pode resolver, né? Por isso que Kardec continua aqui, nós vamos passar aqui, porque ele continua fazendo um comentário, né? E é um comentário muito prático para nós. Ele fala assim: no afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral houvesse colocado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Vejamos, é uma situação normal isso, né? Decorrente até da questão anterior, porque a pessoa muitas vezes abraça uma profissão que não lhe traz felicidade, não lhe traz insatisfação, lhe traz estresse, né? Lhe traz desgaste. Porque quando a pessoa está envolvida naquilo que gosta, ou mesmo que não seja uma profissão que ela goste tanto, mas que ela aprendeu a tirar dali a sua felicidade interna, essa profissão não lhe traz infelicidade. Por isso que Kardec colocou essa questão aqui. Ele está tratando sobre infelicidade. E muitas vezes a infelicidade vem pela forma como que nós tratamos o trabalho que realizamos, pela forma como que nós abraçamos, como diz ali, a profissão, por uma inaptidão, ou porque fomos obrigados a isso por uma questão social. E por outras vezes, quando nós temos uma decepção, muitas vezes queremos até desistir da vida porque o orgulho não nos permite que comece de novo, iniciemos de novo nessa luta. Aí nós imaginamos muito a força dos imigrantes, né? Quando você chega num país, mesmo você tendo se formado no seu país, mas chegou no outro país, começa tudo de novo, porque aquela formação que você teve no seu país de origem, muitas vezes não é aceita no país que você vai. Então você tem que lutar muito, mas você consegue vencer pela sua inteligência, pelo seu esforço, pela sua seriedade, pela sua disciplina. Você consegue vencer. Então nós lembramos muito desse esforço dos imigrantes. No nosso Brasil foi cheio de imigrantes, e hoje também o Brasil é fonte de imigração para outros países, onde os nossos jovens procuram recursos, né? Procuram desenvolver a sua inteligência e ter outros recursos também financeiros. Então, vemos que não é motivo de desânimo, e vemos um grande valor, jovens, às vezes, que tiveram uma formação muito grande aqui no Brasil, mas lá desenvolve profissões menores até que consigam se estabilizar. E uma das dicas, né, que o Evangelho nos dá, quando a gente não consegue modificar as circunstâncias exteriores na nossa vida, está na hora a gente mudar as circunstâncias interior. Se eu não consigo mudar o que me envolve, eu estou tão envolto naquela situação que talvez eu esteja planejado aquilo, né? Está na hora de mudar a situação interna, então, né? Para conviver melhor e não a busca de atitudes de escape, como ele fala aí, que é o suicídio, a depressão e a fuga para outras situações. A questão, então, seguinte é a 929. Pergunta assim: pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Os espíritos respondem: nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer:
Não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Quando ele fala aí que não há ofício desprezível, a gente lembra da lei de trabalho, né? Toda atividade útil é tida para o universo como um trabalho. Boa lembrança, isso mesmo. Então, qualquer atividade em que você modifique, né, em que você traga um bem a si e para o outro, é trabalho. Né? Então, a ideia de deixar-se morrer de fome, ou seja, a ideia de que eu sou um pobre coitado, e subestimá-lo, né? Seria, como ele fala aí, né? Seria deixar o nosso orgulho sobrepor, né, às atividades que a gente tem que correr atrás. Né? Deixaria o nosso orgulho, a nossa soberbada, né? Soberba, é isso, de ter que modificar-se. É o que a gente estava falando no outro slide, né? Quando eu não consigo mudar aquilo que eu estou envolto, não tenho forma de mudar aquilo, eu preciso mudar dentro de mim. São questões que eu tenho que reavaliar. É melhor deixar o meu orgulho de lado e não morrer de fome. Não há ofício desprezível. Não há ofício desprezível. Essa é a mensagem que os Espíritos dão para a gente aqui. Na questão seguinte, aliás, a questão é tão grande que é quase o slide toda a questão, né? Kardec explica bem. A pergunta dele é assim: é evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse o meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem impossibilitadas, com a impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Aí a resposta é cristã que os Espíritos dão. Né? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Veja que resposta que os Espíritos dão. Né? E o Kardec, ele comenta essa questão, e ele faz o seguinte comentário: com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Quer dizer, aí os espíritos nos chamam a consciência da necessidade da nossa civilização evoluir, né? Da moral superior, onde com essa posição ninguém irá passar fome. Aí entra a né? questão Ninguém vai passar necessidade. Entra né? a questão do supérfluo. Então, se a alimentação é coerente com o número de pessoas existentes na Terra, né? Então, há coerência. O alimento serve a todos aqueles que reencarnados na Terra. Se está faltando, é porque tem alguém com supérfluo demais. Eu fui buscar alguns números, né, nos sites especializados, e no mundo hoje ainda nós estamos num mundo de provas e expiações, então estamos num mundo ainda que precisa evoluir muito nesse aspecto de praticar a lei de Deus, da justiça e solidariedade. Por exemplo, os números que ainda são de 2019, mas fala que 690 milhões de pessoas estão com insegurança alimentar. Insegurança alimentar é se uma família não tem acesso regular e permanente à alimentação. Não quer dizer que está passando fome. Né? Ele diz que no mundo, hoje, 2 milhões de pessoas passam fome. Ora, 2 milhões de pessoas é um número muito significativo.
Esse é o número de pessoas que passam fome todos os dias, 2 milhões de pessoas no mundo. E, considerando que a população do mundo está por volta de 7,8 bilhões de pessoas, nós temos um número significativo daqueles que estão com insegurança alimentar, segundo as estatísticas, em torno de 690 milhões de pessoas, né? E, por outro lado, nós temos 500 milhões de pessoas, nas mesmas estatísticas, 500 milhões de pessoas com problema de obesidade. Olha os contrastes do mundo, né? Quer dizer, a questão que na Terra nós ainda temos que trabalhar muito, nós temos que melhorar nossa Terra. E essa melhora se faz através da nossa própria educação, da nossa própria atuação na Terra para com o nosso semelhante. Por exemplo, respeitando os alimentos, né? Não desperdiçando os alimentos, também doando aquilo que a gente pode doar, praticando a caridade, então, para com o nosso semelhante. Com isso, nós incentivando também a sociedade a adotar práticas nesse sentido. Com isso, então, nós estamos indo no caminho para que o nosso mundo seja um mundo melhor. E essa questão continua na questão 931. Porque são mais numerosos na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas das vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder o teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, por ser a terra um lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de bons espíritos, e de espíritos bons, né? O homem deixará de ser infeliz. Aí ela lhe será o paraíso. E aí é bem resumir, né? Todo o entendimento que não existe classes felizes e classes infelizes. Atrás de uma pseudo-felicidade, de um pseudo-sorriso, há tremendos sofrimentos. Então, a gente não pode prejulgar, né, se a pessoa é feliz ou deixa de ser feliz. Existe o tipo de comportamento mediante a dificuldade que a vida nos traz. Por isso que nós analisamos isso na questão passada sobre a felicidade, né? Existe felicidade plena na Terra? A resposta foi que não. Mas por quê? Porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. De aprendizado. Por isso que ele diz ali, mesmo que você ache que existe classes que não são sofredoras, porque elas são abastadas, por exemplo, não quer dizer que ela não tenha infelicidade. Né? E as redes sociais são repletas dessas pseudo-felicidades, mas, na verdade, por trás há problemas seríssimos, questões muito amplas, né? As aflições muito grandes, mas porque nós estamos num mundo ainda de aprendizado. E mesmo em países mais desenvolvidos, onde você poderia dizer que tem uma felicidade, nós temos muitas vezes altas taxas de suicídio, a solidão, temos questões de alcoolismo e outras questões, o vício em drogas também sendo desenvolvido, em opioides, coisas desse tipo, que é muito grande também. Então, quando você vê o desenvolvimento material, muitas vezes não vê as necessidades e as aflições ocultas que estão por trás dessas sociedades. Então, o mundo só vai transformar quando a Terra transformar numa morada superior. Então, essa é a questão. O que podemos colocar como felicidade em nossa atual, né, nível que a gente vive, né? A felicidade ela está relacionada com a serenidade que você passa pelas suas aflições, porque a Terra é escola para que a gente possa aprender. Então, a felicidade não é um fim a ser alcançado, ela é o caminho.
E o que nos dá sensação de plenitude, de felicidade, é a serenidade que a gente passa pelas aflições, né? Eu Então, falo isso constantemente comigo mesmo, né? essa felicidade é uma conquista, né? Por essa É um serenidade. caminho, da serenidade, que traz a fé, que traz a aceitação que os espíritos trazem para a gente. Então, como ele diz ali, deixa no final, quando houver transformado a morada em bem e de bons espíritos, o homem deixará de ser infeliz e ela será o paraíso na Terra. Porque é uma transformação nossa atuação e de todos aqui que vivem na Terra. E diz os Espíritos, na Gênesis também, eles comentam sobre isso, de que na Terra a transformação será pela mudança da população da Terra. Nós estamos vendo isso. E é o que vai ocorrer também, que nessa questão seguinte, que é a 932, Kardec pergunta, por que no mundo tão miúde a influência dos maus sobrepuja os dos bons? E os Espíritos respondem, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, preponderarão. Quer dizer, quando eles quiserem, serão, em maioria, preponderarão os dos espíritos bons. E essa é a mudança que será feita na Terra, né, Eu dos seus nem habitantes. creio que sejamos tímidos, as pessoas boas são tímidas. São pessoas ainda que não estão ainda muito convencidas, né, de ser bom. Por isso que Kardec coloca lá, e os Espíritos colocam lá em A Gênese, e ele também, Kardec, coloca na Gênese, de que a transformação será pela mudança da população espiritual nossa da Terra, né? Aqueles que não se adaptarem à Terra serão levados para outro planeta, e ainda vão voltar para um mundo primitivo, né? E outros para a prova e expiação, e aqueles que muitos às vezes agem por imitação dos outros, por seguirem os exemplos dos outros. Esses ainda terão mais uma chance aqui na Terra. Se eles não têm o mal pendor ainda dentro de si, mas estão seguindo por como segue a manada, o efeito manada. Esses ainda ficam aqui durante um tempo para testar se eles podem ficar ou não. Se não se adaptarem, vão para outro mundo e outras experiências. Se não, ficam aqui na Terra. Então, essa questão da mudança será feita pela mudança dos habitantes e não será feita por violência. Porque quando fala assim, os bons são tímidos, e quando eles quiserem preponderarão, não quer dizer que eles vão preponderar pela violência, pela força. Mas, por exemplo, nós vemos a transformação que Gandhi fez na não violência, né? A greve que ele fez de fome, outras atuações. Nós estamos vendo isso na Terra também. Quando o consumidor vê que aquilo está prejudicando alguém, aquele produto, ele para de consumir aquele produto. Tá? Se o livro ele não está trazendo bons reflexos, ele não vai bater no autor do livro, não vai quebrar a editora, ele simplesmente vai não comprar aquele livro. Não vai assistir mais um canal de TV, um canal de internet que esteja alimentando ódio, a frequência dele vai cair. Então, os alimentos da mesma ordem, os alimentos que impliquem em sofrimento de outrem, né? Os calçados, por exemplo, que sejam fabricados com o sofrimento de outros, roupas que sejam fabricadas com o sofrimento de outro. Então, o consumidor vai começando a fazer o quê? Não quero isso. São atitudes, né? Eu vou tomar atitude que eu não vou comprar isso, eu não vou fazer. Então, o próprio homem de bem vai, sem violência, transformar a Terra, pela encarnação de novos e também para aqueles que aqui estão muitas vezes indecisos, seguindo a maioria, que vão, pela a transformação pela força do exemplo, vão começar a transformar a Terra. Então, nós vamos ter uma Terra com outra característica. Tá? Emmanuel aqui também traz uma mensagem para a gente. Ele fala aqui, é uma mensagem muito significativa. Ele fala assim, ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astuta consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo. Mas ser pequenino
diante das criaturas para servirmos realmente os interesses do Senhor, junto da humanidade, é trabalho de raros. Está no livro Dinheiro, de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, ainda naquele capítulo 14, que foi a primeira frase que nós colocamos hoje, a pobreza é feliz. Então, vejam, totalmente aderente nessa questão que nós vimos, né? Na última questão, a questão 932. Ele diz que ser grande à frente de homens é fácil, pelo poder, pela violência, pela astúcia, né? Mas ser pequenino diante das criaturas para cumprir os interesses do Senhor, aí está um trabalho de raros. Bonita essa frase de Emmanuel, né? Então, vamos ver aqui a questão 933, que será a última da noite de hoje, e o comentário de Kardec também sobre essa questão. Essa questão vai ter 2 slides aí. Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E eles respondem, mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da sua vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes aos que desconhecem esses 2 vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possível. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o enciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se a terra um verdadeiro inferno? Aí termina com uma pergunta, né? O texto dá para a gente navegar muito com essas ideias que ele traz, né? Claro que não é a situação econômica que nos leva à infelicidade. O que nos traz a infelicidade é a postura da nossa alma mediante as situações. E eu li outro dia num livro que ele resume isso tudo aí, né? O que a gente alimenta em nossa alma, em nosso pensamento, tudo que a gente alimenta, ele cresce. Então, se a gente alimenta a nossa inveja, se a gente alimenta a nossa mágoa, a nossa tristeza, nosso ódio, e aí tudo que ele descreve, claro que ele vai crescer, porque tudo que se alimenta cresce. Se você tem uma postura de não vou pensar nisso agora, ele vai diminuindo. Consequentemente, ele vai. Se você não alimenta esse sentimento destruidor, ele vai diminuindo. E aí até você consegue superar. Então, o importante é não alimentar esses sentimentos que, com certeza, nós temos dentro de nós. Né? Por isso que ele fala, e eu só destaco no que ele colocou as torturas da alma, né? Gostei dessa expressão que os espíritos colocaram. Quais são as torturas da alma? Ele fala lá, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, são o quê? As torturas da alma. Então, são esses pontos que criam problemas para nós mesmos. Kardec comenta, nós vamos ler aqui o comentário dele, que já é autoexplicativo, aí ele fala assim, muitas expressões pintam energeticamente o efeito de certas paixões. Disse, ímpa de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito,
não comer nem beber de ciúmes, etc. São expressões, né, que Kardec colocou aqui da época, algumas delas até de hoje também. Esse quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofuscas tudo o que lhes parece estar acima do horizonte. E se lhe constituem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo o nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua infelicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho, dos apetites grosseiros, é infeliz, desde que não os pode satisfazer. Ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que os outros consideram calamidade. É bonita a expressão de Kardec, né? Aquele que nada pede ao supérfluo é feliz aos que os outros consideram calamidades. Referindo-se ao homem civilizado, portanto, o selvagem, sendo mais limitado às suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústia. Diversa é a maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa. Por isso por isso que esta ofere. Mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá esperança de um melhor futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, nós vemos aí o comentário de Kardec sobre essa questão, que se resume nesta parte da consolação, entendendo as dificuldades do homem, entendendo as dificuldades relativas à inveja, a um ciúme, ao orgulho. E ele diz que, pensando no progresso da nossa Terra, que essa consolação do progresso, do entendimento do progresso, do sentimento do futuro, essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá esperança no futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Ora, qual que é esse sentimento cristão? O sentimento cristão é aquele que Cristo nos trouxe e que está baseado em amar ao nosso próximo como a nós mesmos, mesmo sendo esse próximo o nosso inimigo. Né? Em dar, se alguém me bate uma face, num lado de uma face, dar-nos a outra face. São todos os sentimentos cristãos. Né? O desapego às questões materiais, também um sentimento cristão. Então, é um sentimento que o Espiritismo fortalece, porque dá a certeza na vida após a vida e no retorno a essa vida para experiências novas e para solidificar as experiências do Espírito. É assim que nós chegamos à última mensagem de hoje, que sempre é a palavra de Emmanuel que a gente deixa para fechar o estudo, onde essa palavra de Emmanuel está no livro Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier,
e que está no capítulo 36. Aprendamos a dividir. Auxiliar alguém é fazer um investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade. Amém. Então, amigos, deixando essa palavra de reflexão que Emmanuel nos traz, nós vamos entrar no nosso momento de oração. Vamos pedir que todos, então, nesses instantes, tenham consigo um copo de água para pedir que os amigos espirituais ali depositem as vibrações salutares para o nosso corpo físico e espiritual. E assim, nesses instantes, vamos concentrando a nossa mente no agradecimento ao Senhor pelas lições recebidas, no agradecimento ao Senhor por tudo que temos ao nosso dispor, pelas experiências que passamos tanto no rol da felicidade quanto da infelicidade momentâneas. Agradecemos, Senhor, a todas essas bênçãos. Agradecemos aos dons que temos ao nosso dispor. E pedimos, Pai, que esteja sempre conosco, nos amparando, nos iluminando através dos teus mensageiros. Que possamos contar em nossos corações com a mensagem divina que brota dos ensinamentos do Senhor. E que a saúde nos felicite, para que possamos, de nossa parte também, darmos o testemunho e auxiliarmos na transformação da terra que nos serve. E assim, Senhor, com a felicidade em nossos corações, por conhecer a tua mensagem de amor, pedimos licença para terminar o estudo de hoje, que possamos carregar essas vibrações em nossos corações por o tempo que estivemos aqui na Terra. Que assim seja.